Formada na área de exatas, Márcia Piatti não tinha sucessão familiar e a vida de produtora rural como parte de seus planos. Até que uma fatalidade familiar fez ela mudar o rumo de sua história. Eu nasci na propriedade, fiquei aqui até os 18, 20 anos, Depois saí para estudar, trabalhar, me formei em matemática, trabalhava na área, Estava fora já da fazenda há 7, 8 anos. Quando meu pai faleceu, Nós somos de uma família de 4 mulheres, eu sou a mais velha, todas estavam fora. E aí, com esse fato, eu resolvi voltar e assumir a propriedade junto com a minha mãe. O apoio de Dona Exir, mãe de Márcia, foi fundamental para tocar a vida adiante. É difícil até explicar, a gente falou, vamos tocar, e a mudança foi que a gente teve que se envolver mais. Teve que se envolver, está envolvido em tudo, em escolhas e no trabalho, e ir lá na lavoura ver a hora que a terra estava boa para plantar, para poder entrar com a máquina. Então foi uma mudança de você estar direto olhando isso aí. Antes eu não precisava, mas daí a gente precisava fazer isso. A gente tem um funcionário, mas quem tinha que tomar a decisão, agora dá para a máquina entrar, era a gente. O início não foi fácil. Mãe e filha tiveram pouco tempo para tomar as decisões importantes para o futuro da propriedade. Eu falo assim que os 2 primeiros anos eu chorei, porque eu sou chorona, mulher chorona, Chorei 2 anos, sabe? Foram difíceis, porque eu não tinha conhecimento nenhum na área, Eu tinha que administrar, meu pai não tinha um gerente, ele era o gerente da propriedade. Foi uma fase difícil, que eu tinha muita coisa para aprender em pouco espaço de tempo. Além de aprender a tocar a fazenda, as produtoras ainda tinham que driblar o preconceito. Quase ninguém colocava esperança no trabalho delas. Foi muito difícil para conseguir o primeiro funcionário, tanto que o primeiro funcionário nem deu certo, então consegui formar a minha equipe, levou um tempo. Para as pessoas também, os outros agricultores, eles viam assim, daqui a pouco elas estão bem capitalizadas, daqui a pouco elas vão gastar essa gordurinha e vão arrendar, elas não vão dar conta. Então isso era o que a maioria esperava, sabe? Que a gente não fosse que dar conta e fosse arrendar. Então vários esperavam a hora deles virem tocar a nossa terra, Então a gente ia em reuniões e palestras, muitas pessoas olhavam assim, o que elas estão fazendo aqui? A gente sempre ficava, sabe quando você fica deslocada num local? Então nós sempre ficávamos deslocadas. Sem desistir, os resultados começaram a ser notados por quem desacreditava há cerca de 3 anos, fruto da dedicação e planejamento das agricultoras. A mulher tem uma sutileza, planeja, um planejamento futuro, uma organização um pouco maior, E a gente trouxe isso, eu e minha mãe trouxemos isso para a propriedade, sabe? Então, desde planejar uma próxima safra, desde planejar o operacional para ele ser mais prático e na hora correta. Então, essas coisas a gente foi trazendo e foi agregando qualidade de vida para nós, para os nossos funcionários e, claro, lucro no final. Em meados de 2014, devido às fortes chuvas na região, um grande problema estrutural surgiu. O sítio apresentou erosões no solo, o que atrapalhou a produção e demandou um alto investimento, cerca de R$450 mil. A gente tentou sanar de uma maneira mais prática, mais ágil, na primeira não deu certo. Aí fomos estudar a fundo o que fazer, por que isso está acontecendo. E a gente descobriu que, por causa das máquinas agrícolas, às vezes a gente reduziu o número de curvas de níveis ou rebaixou elas um pouco, solo muito compactado também, falta de rotação de cultura, a gente começou a fazer muita sucessão soja-milho. Tudo isso foi ajudando para ocasionar as fortes erosões. E aí a gente vamos começar do começo, antes de fazer uma rotação de cultura, verificar nossas curvas de nível, a necessidade, quantas, o tamanho, E aí a gente e o nível, elas estarem no nível, porque a primeira coisa que a gente descobriu é que elas não estavam no nível, então elas não iam segurar a água mesmo, Então a gente tem que fazer todo um trabalho, a gente teve que investir muito dinheiro com isso, muitas vezes a gente foi até pelos vizinhos falado assim, de exageradas, para que gastar dinheiro com isso vai tirar a tua produtividade, e tirou. Essa recuperação leva 5 anos, então eu coloquei bastante dinheiro para um retorno demorado, Para recuperar a fertilidade do solo, Márcia começou a fazer rotação de cultura, visando um futuro mais produtivo.
Eu comecei, faz 2 anos, eu vou para o 3º, a implantar no milho safrinha consorciado com braquiária, mantenho o trigo para fazer uma rotação de cultura. Vou agora em 2020 voltar, eu dei uma parada, mas vou voltar a fazer milho verão também, para poder rotacionar, para fazer a rotação de cultura correta, né? Fora isso, todo o investimento, né, de insumos para recuperar aquela fertilidade de solo, né? Então, é um trabalho demorado, árduo, mas assim, eu acredito num resultado futuro muito maior. Enquanto se acontecer de novo, fortes chuvas, enquanto os outros estiverem buscando, eu já vou estar na vanguarda, só pensando em lucratividade, né, em conquistar maiores resultados de produção. Nesta safra, a incidência de pragas e doenças não foi grande, o que ajudou na produtividade da lavoura. Essa safra correu assim acabou correndo tão redondinha, mas o nosso pior problema foi plantas daninhas, essa safra. Devido à seca que vinha, as plantas daninhas que estavam já no solo antes do plantio do soja, principalmente a margosa e buva, a gente elas criaram uma resistência, devido ao estresse hídrico que elas tinham, elas criaram uma resistência que com vários tipos de manejo nós não conseguimos eliminar ela. Então nós temos ela no meio da nossa lavoura. Isso foi, eu acho assim, o pior problema que a gente enfrentou em 2019 para esse soja que nós estamos colhendo agora. Agora a ferrugem asiática não atacou, a gente vê um pouco de antracnose, né, mas ainda, né, eu busquei, né, na nossa propriedade um manejo inicial para não acontecer, mas a gente ainda vê um pouco. O percevejo agora no final está dando um pouco de trabalho também. Mas assim, em pragas e doenças, esse ano foi um ano menos severo. Com as condições ambientais favoráveis, melhores resultados no campo já puderam ser conferidos nos 430 hectares plantados de soja. No ano passado, a minha média já foi assim, muito parecida com outros produtores até maiores, né, de áreas compatíveis, né? Eu espero colher entre 60 a 65 sacas de média por hectare. O primeiro lote, ali, o comecinho, a gente já chegou a 70 sacas por hectare, está com uma expectativa muito grande. A janela de plantio do milho verão na atual safra foi mais curta para a Márcia. Dessa maneira, é esperada uma redução na produção da cultura. O milho safrinha, eu falo assim, eu não invisto tanto no milho safrinha porque eu não adianto tanto a janela do soja, né? Então, o meu milho safrinha em hectares eu não vou te dizer, mas gira entre 130 até 150 sacas por hectare, assim, um milho muito bom, né? Aqui vamos ser uma região mais alta, a gente planeja sempre começar a plantar dia 20 de setembro, eu comecei dia 1º de outubro, né? Esses 20 dias, né, acabam atrasando bem, é um milho que já não é mais plantado em janeiro, e sim em fevereiro. O potencial do milho em janeiro é bem maior do que o milho plantado em fevereiro, né? Então o que a gente vai ver agora para esse ano, agora 2020, são reduzir as áreas de milho, porque daí várias áreas não vão nem entrar na janela mais do plantio, e reduzir a produtividade por ser um milho plantado em fevereiro. Desde que assumiu, Márcia ampliou a propriedade em 40%. E para seguir numa crescente, ela tem bem definidos os seus parceiros comerciais, bem como suas estratégias financeiras. Eu não tenho silo próprio na propriedade, né? O meu produto é entregue principalmente da cooperativa, em empresas parceiras também. Eu procuro no verão comercializar uma média de 30%, né, em contratos futuros, para conseguir fazer uma média boa depois de venda de produto, né? Agora o restante eu planejo deixar um pouco, né, correr o ano e ver aí o que vai acontecer nesse ano de 2020, né? Porque ainda está tudo muito... A gente não sabe, a cada momento muda, né, as informações, muda o mercado internacional, que é ele que manda principalmente no soja, né? E a gente aqui na nossa propriedade, nós utilizamos recursos oficiais, também utilizamos bastante recurso próprio. A gente vê no futuro, às vezes, utilizar até um pouco mais de recurso próprio do que oficial. Hoje, em porcentagem, eu ocupo mais recurso oficial, né? Mas eu acredito que essa moeda vai virar. Eu falo, nunca parar, sempre querer crescer mais. Quem sabe no futuro o silo próprio, a fazenda já tem capacidade para isso, né? Tentar agregar valor ao produto que a gente está colhendo aqui.